Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Patrocinei. O Patrocinei está de volta, essa é a sexta temporada. Estamos no terceiro episódio, convidado mais que especial. Já eu apresento ele, mas antes disso, Fabinho, expectativas para o episódio de hoje. Bem-vindo. Grande. Uma das maiores marcas do mundo do segmento. Temos hoje muito para aprender, porque o nosso convidado, além de gerenciar uma grande marca, ele tem um histórico com o esporte. Um atleta de mão cheia. A gente vai falar disso aqui. A gente vai falar disso aqui porque realmente vale a pena conhecer o histórico. Agora, você não ia falar do livro? Do livro, claro. Faz a propaganda do livro, Fabião. Faz a propaganda do livro que você tem participação. Eu sou suspeito para falar. Esse livro é muito bom. O Ivan, ele ficou um ano trabalhando no livro. O livro traz cases muito interessantes e eu recomendo super. Patrocinei com Ivan Martinho. Coincidência é o mesmo nome do programa, não é coincidência. Coincidência. A gente fez o lançamento, foi muito legal, muito divertido, na verdade, escrever um livro. Dá trabalho, mas vale muito a pena o esforço. Então, você que está nos assistindo tem uma história para contar, recomendo que também escreva seu livro. Diz que tem aquela história, né? Que tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Até agora, eu consegui já bater essas metas. O seu está faltando só o livro. Não sei se sabe, você já plantou, Fabinho? Não me expõe assim. Eu acho que está faltando árvore. Eu vou mandar uma caixinha, um saquinho de sementes para tua casa. Mas, antes disso... A árvore está fácil. Antes de mandar, tem que escrever o livro agora. Hoje a gente recebe aqui no Patrocinei o Antônio Forjás, um amigo que tem uma carreira do esporte super interessante, um apaixonado, um cara competitivo, estava aqui contando para nós nos bastidores um pouco da vida dele, mas ele é português, já morou em vários lugares do mundo, trabalhava na Samsung e há alguns anos está no Brasil, cuidou já da Globoplay, cuidou da Amazon Prime e nos últimos 18 meses, um ano e meio, é o responsável na América Latina pela Sporting Bet, que é uma das marcas mais reluzentes, mais importantes e mais protagonistas nesse mundo das apostas esportivas. Tem vários patrocínios, né, de alta relevância, a gente vai contar aqui a própria NBA, o Palmeiras, também os produtos da FC Dias Media, que é a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana. Então o papo de hoje promete muito e eu queria te dar as boas-vindas. Antônio, bem-vindo, obrigado por vir ao Patrocinei. Obrigado, eu. Algumas correções logo de início. Primeiro, eu sou aquele atleta frustrado, né? Porque eu nunca cheguei a ser profissional de verdade, infelizmente, mas consegui agarrar esta carreira que está conectada ao esporte de alguma forma. Então, e nunca plantei uma árvore, adorei isso, porque eu não escrevi um livro, que acho que é mais normal, mas plantar uma árvore, que é que você depois me diga onde é que eu posso plantar, porque eu não sabia que isso era uma meta de vida, mas gostei. Muito bom. Mas obrigado por me receber, parabéns pelo livro e vamos a isso. Obrigado. Queria que você começasse contando um pouco dessa sua paixão pelo esporte, que vem né, de uma trajetória de alguém que sabe surfar, que sabe jogar tênis, inclusive está se dedicando a isso, mas também já jogou bola em clubes muito importantes, né? Na base, acabou não se profissionalizando, mas considerou a carreira de profissional, que é algo bastante interessante para alguém que, como hoje, é um executivo como você, de primeira linha, cuidando de umas marcas, né, mais importantes do segmento que você atua. Então conta um pouco para a gente desse passado, antes da gente entrar no assunto de patrocínio. Como o esporte ajuda você na sua vida? Então, eu desde que eu me lembro, as memórias todas que eu tenho de quando eu sou criança são memórias ligadas ao esporte. Desde muito cedo, com o meu irmão e eu éramos meio que unha e carne, e a gente estava sempre juntos e fez judô, fez ténis, fez futebol, rugby, comecei surfando, tentei um pouquinho de tudo. E o futebol era onde a gente tinha um pouquinho mais de talento e a gente acabou por jogar nas escolinhas e nas escolas do Sporting, foi crescendo, até o momento onde era preciso fazer aquela decisão de meio que largar a escola ou dedicar ou o que for, e a gente acabou por decidir seguir por outros caminhos. Eu ainda assim continuei a jogar, o meu irmão também, na Bélgica, eu depois joguei em Barcelona, depois fui jogar nos Estados Unidos, mas tudo... Em paralelo, há uma vida normal de criança, de escola, depois universidade, depois comecei a viajar um pouco pelo mundo, porque saí de Portugal, que era um país sempre um pouquinho mais pequeno, não é? Então tinha essa ambição de ir viver em lugares diferentes. E a competição para mim, ela faz parte da minha natureza. Eu tenho 2 filhos, o meu terceiro vem aí, e eu fico sempre pensando que gostava que pelo menos um deles fosse competitivo, assim, para que a gente pudesse competir um com o outro, que a minha mulher não é muito competitiva. Então foi uma coisa que cresceu comigo, é uma coisa que eu levo no trabalho também, que acho que é muito útil. O esporte traz
milhões de coisas que são muito úteis e benéficas para o trabalho, mas eu confesso que a competitividade é talvez aquela que eu, sei lá, aquela que é mais viva dentro de mim. Então eu para sempre quererei ser um atleta não atleta, não é? Aquele atleta amador que se acha atleta, mas não é. E agora estou focado, como você disse, no ténis, porque, sei lá, porque é um bom esporte para longevidade, é um esporte que é mais fácil logisticamente jogar do que um futebol, menos lesões, então a pessoa começa a preocupar-se também para não ficar Você lesionado. tem meta de competir, não é isso? O meu objetivo, dito aqui, é eu adorava chegar a um mundial, uma competição internacional de ITF, não é o ATP, é o ranking mundial fora ATP, por Portugal, até hoje, no sub-35, que aí já é por escalões. Então veremos se eu consigo ou não, porque apesar de tudo, trabalho é muito. Antônio, o Sporting Bet está no Brasil oficialmente desde 2018. Esse foi um período cinzento em que não havia uma regulamentação. Nós agora temos uma regulamentação. Como é que a empresa tem se preparado, né, de 2018 para cá? Quais são os desafios e como você enxerga o mercado hoje? Então, a primeira coisa a dizer é há poucas coisas que sejam melhores para um mercado como o de betting como a regulamentação. A regulamentação ela não é só importante, ela é vital para assegurar a longevidade da indústria e para proteger o consumidor, porque ela traz um set de regras, ela traz ouvidoria, ela traz regras de comunicação, ela traz validação de identidade, ela traz um monte de obrigatoriedades que antes não existiam. Não é porque a gente estivesse a operar aqui ilegalmente, a gente operava perante uma licença internacional, então nos conformes da lei da altura. No momento onde é passada uma regulamentação, a gente passa a ter que operar no Brasil, com sede no Brasil e obedecendo às regras, seja do CONAR em relação à comunicação, seja da SPA, que é a entidade reguladora do mercado de apostas, para garantir que a gente está em conformidade. E isso traz uma uniformização da forma como as operadoras trabalham no Brasil e garante que não existe ninguém a tirar vantagem do consumidor. Preparação, muita, sobretudo no último ano, porque em termos de tecnologia, em termos de fluxo de cadastro, em termos de estrutura até organizacional, é preciso fazer muitos ajustes, mas todos que eu acho que valem muito a pena, porque a regulamentação já chegou tarde, mas chegou e eu acho que ela está bem feita, então ela vai acabar por beneficiar o mercado no longo prazo. A gente vai falar bastante de aposta esportiva aqui, mas você tem uma passagem de carreira super curiosa que não é nesse mercado. Você trabalhou na Globoplay, também trabalhou como foi head da Amazon Prime, se não me engano, no Brasil ou na América Latina. Eu queria que você contasse um pouco de qual que é a semelhança. Como que você, tendo essa carreira, o que fez com que, primeiro, você se interessasse pelo segmento de apostas quando você foi convidado, e também a Entain, que é quem detém a marca Sporting Bet e outras marcas, você pode depois falar um pouco para nós, considerou você como candidato para assumir essa posição de tanta importância? Olha, eu acho que tem muita semelhança, muito mais do que parece, porque são negócios de consumidor, e negócios de consumidor, na verdade, eles têm uma coisa fulcral que é igual em todos os negócios que são feitos em B2C, que é o foco no consumidor. Trabalhas do teu consumidor, o que é que ele precisa, e trabalhas num backward schedule, numa lógica reversa para entender como é que entregas aquilo que dá valor ao consumidor. Seja uma marca, seja no produto, seja no cadastro, seja na UX, seja onde for o valor dessa indústria, é onde a gente tem que entregar. Claro que no streaming tem 3 fatores principais: marca, produto e conteúdo. E em betting existem muito mais foco em 2, que é o produto e a marca. Então não tem toda a componente de conteúdo, porque realmente quase todos os operadores vendem meio que os mesmos mercados, os mesmos jogos, as mesmas competições. Eu gosto muito do universo de mídia. A verdade é que eu já me vinha envolvendo muito com o esporte, então essa é uma outra tangente que acaba por conectar muito à Entain, que é, eu já lidava muito com o esporte, seja com parceiros de mercado por conta do patrocínio, do licenciamento de Copa do Brasil que a Amazon tinha, NBA a gente já tinha no Prime Video a NBA como licenciada, então a gente já trabalhava com produto de esporte, a gente já tinha uma equipa de marketing focada nisso, já trabalhava com influencers, com narradores, com comentaristas, com tudo mais. Então foi quando aparece a Entain, vem como muito mais um caminho para mais próximo do esporte do que necessariamente um afastamento da mídia e entretenimento. Eu acho que foi um pouco um tiro no escuro da parte da Entain, porque obviamente não foram buscar alguém que
tinha experiência de betting, e este mercado, apesar de tudo, tem muita gente que é meio que velha guarda e que já conhece muito bem da indústria, mas eu acho que o que eles entenderam é que aquilo que importava era que alguém que conhecesse o mercado, os parceiros, e que tivesse foco no consumidor, pudesse vir e trazer uma visão refrescada da indústria, e é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos 18 meses. A Sporting Bet, ela é patrocinadora de diversos assets importantes, como Copa Sul-Americana, Libertadores, Palmeiras. O que há por trás da estratégia de cada um desses patrocínios? Cada um serve um propósito, mas eu acho que, não entrando no detalhe de cada um, a gente até pode, eu acho que aquilo que é o grande foco é esta indústria precisa de estar muito próxima do esporte, porque ela vive do esporte. As pessoas apostam, literalmente o produto é a aposta no esporte. Então o consumidor entender que a marca se associa a uma outra marca e qual é que é o valor dessa outra marca é um primeiro passo num exercício muito importante. E se você for a ver, a Libertadores é a maior competição da América Latina de futebol, o Palmeiras é discutivelmente talvez o maior clube, o segundo maior, o maior clube dos últimos 5, 10 anos no Brasil, em termos de sucesso e palmarés de títulos não existe muito equiparado, e a NBA é talvez a liga mais premium do mundo, é uma liga que é dona do esporte. Você pensa em basquete, pensa em NBA, não pensa noutra liga de basquete, apesar de existir, você pensa em NBA. Então essas marcas, em momentos diferentes do mercado, elas dão coisas diferentes. No início da regulamentação e até o facto da gente estar associado à Libertadores, por exemplo, era uma validação de confiabilidade. E é uma coisa que os consumidores procuram muito quando vão botar dinheiro numa casa de apostas, é garantir que confiam nessa marca. Portanto, tinham essa componente de confiabilidade. A segunda é competitividade. A gente quer estar próximo das marcas e das ligas que são as melhores do mundo. Então a nossa approach sempre foi, a gente quer patrocinar os melhores. E isso é uma outra coisa que você vai observar nos 3 patrocínios. E talvez a terceira é a gente quer estar onde está o nosso cliente. Então onde é que está o volume? A gente sabe que o basquete é um esporte muito grande no Brasil. Vem agora e as finais da NBA, e São Paulo, por exemplo, é host da NBA House aqui em São Paulo, que é um evento gigantesco. A gente sabe que o basquete é o segundo esporte a seguir ao futebol aqui no Brasil em termos de popularidade. A gente sabe que o futebol, por exemplo, no futebol o Palmeiras tem uma massa associativa de 20, 30 milhões de pessoas, então a gente sempre procurou também estar próximo do nosso consumidor e estar próximo das marcas que ele se reconhece e que ele utiliza todos os dias. Não sei se isso responde à pergunta. Perfeito. Imagino que vocês ativem todos os assets de forma a interagir com o consumidor final. Não, sobretudo, cada um destes patrocinadores tem um time dedicado para a ativação do patrocínio. Não existe uma approach de um para todos. A gente entende que o palmeirense é muito diferente do cara que é fã da Libertadores, que é muito diferente do cara, porque o fã da Libertadores pode ser um cara do Botafogo, ou pode ser um cara do Flamengo, ou do São Paulo, e a gente também quer atender essa pessoa. E o cara da NBA pode ser uma pessoa que não gosta de futebol. Então a gente tem que saber comunicar com cada um desses clientes, que no fim do dia é aquilo que importa, é como é que a gente gera valor para o cliente final. Agora, você tem uma experiência, na verdade, sendo português, sendo europeu, conhece bem do mercado europeu e provavelmente deve ter pesquisado ou observou, conhecendo do esporte, como foi esse amadurecimento do mercado de apostas esportivas na Europa, que aconteceu antes do que está acontecendo agora no Brasil. Quando você compara os dois mercados, é possível dizer que o mercado brasileiro ele tende a obedecer o mesmo comportamento do mercado europeu no que tange ao amadurecimento do segmento como um todo, ou você vê diferenças, cada mercado vai encontrar o seu caminho? Estou perguntando isso porque, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia. Quando você pensa na estratégia de daqui 5 anos no Sporting Bet, você tem que levar isso em consideração, para onde esse mercado vai, onde a gente quer estar. Eu acho que a resposta é sim aos dois. A primeira é, existem padrões e coisas que a gente observa no mercado acabado de ser regulado no Brasil que obedece exatamente àquilo que aconteceu em outros países. Então tem muita coisa que é semelhante e que faz parte do processo de amadurecimento de mercado de forma genérica. A forma como as pessoas estão familiarizadas com o produto, que não é uma coisa que é evidente para a primeira pessoa. Você entra no YouTube, ou no Netflix, ou no Prime Video, e vai lá e vai navegar e você entende quase intuitivamente como é que funciona aquilo. Quando você vai para dentro de uma casa de apostas, você tem o desafio de tentar entender como é que opera aquele produto. Então,
logo aí existe uma familiarização e um processo de familiarização que é muito importante e que acho que acontece em todos os mercados. Depois, toda a componente de proteção do consumidor, as regras de publicidade, as regras de validação de identidade, as regras de sistemas para anti-lavagem de dinheiro e de fraude e tudo mais. Então, todas essas componentes, eu acho que elas obedecem a padrões parecidos. Onde é que destaca? Onde é que é diferente? É o tamanho e o comportamento de um mercado específico. E o que eu gosto mais de estar no Brasil, essa é a segunda correção, é que eu também sou brasileiro. Eu posso não parecer, ou não soar, mas também sou brasileiro. Mas uma das coisas que é muito boa aqui no Brasil é que o Brasil é sempre um mercado prioritário para qualquer empresa internacional que opere no Brasil. É o lugar onde o CEO quer vir conhecer o São Paulo e Rio de Janeiro, ou o resto do Brasil. É um lugar que as pessoas entendem que é um mercado de 215 ou 220 milhões de pessoas, todas conectadas à internet, uma população bancarizada praticamente na sua totalidade, com sistemas financeiros que são de ponta. Existem poucas soluções financeiras que eu acho que sejam tão disruptivas e tão modernas e tão boas quanto o Pix. Então, no mundo, quando você o brasileiro pega, não sabe disso, mas não tem noção. mundo. No mundo, o espaço fintech brasileiro é espetacular. Existe tanta inovação, existe tanta criatividade e depois existe tanto consumo que o Brasil ele é um mercado, óbvio, em dimensões menores, mas é um mercado tipo americano. É um foco, é uma coisa que as pessoas querem, é uma coisa que as marcas querem vencer porque elas sabem que há também um grande prémio para tirar. Ou seja, aí destaca um pouco, porque aí a velocidade a que existe o investimento, por exemplo, dentro do Brasil, talvez seja não comparável à velocidade que foi quando o mercado regulou na Polónia, ou, sei lá, ou na Indonésia. Estou aqui a inventar em qualquer um destes países. Então, eu acho que existem muitas semelhanças, mas também existem coisas que tornam o Brasil muito único, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais me divirto em trabalhar aqui no Brasil. Agora, no Brasil também, nesse momento dessa curva de amadurecimento, existe o que a gente tem observado, valores sendo pagos por essas propriedades que você escolheu. Você foi lá escolher algumas das principais propriedades do mercado. Com certeza não estava sozinho nessa briga, tinham outras marcas concorrentes suas que também queriam. Te pergunto, qual que são os limites dessa negociação? Porque a gente ouve falar de valores que o futebol nunca conheceu, o esporte nunca conheceu através de outros segmentos tradicionais da indústria. Então, como que funciona essa lógica dentro de casa para vocês saberem até onde vocês podem chegar, do ponto de vista de qual que é o tamanho desse cheque, dentro dessa estratégia, obviamente, e ao mesmo tempo, quando você vai disputar as principais propriedades, tem outros também querendo. Então, como funciona essa estratégia? Você está a aludir a uma coisa que é muito real neste momento, que é o mercado é muito competitivo. Então, todo mundo, vamos dizer que existem 10 Tier 1 Assets, e esses 10 todo mundo vai sempre tentar disputar. Depois existem mais uns 20 Tier 2 e por aí em diante, seja em pacotes de mídia, seja em patrocínios mesmo. Eu acho que aqui são sempre os dois grandes elementos. É o pacote de mídia, que são os grandes pacotes muito ligados particularmente ao futebol, e é os patrocínios de clubes, de ligas, de esportes, etc. Cara, eu acho que cada um terá a sua approach, a sua estratégia. A gente sabe que existem competidores que são mais agressivos. A gente, por exemplo, tem uma lógica, a gente faz parte de um grupo inglês que é cotado em bolsa. Então a gente tem uma due diligence, a gente tem um cuidado, um processo para saber até onde é que vamos, que é muito preciso, ele é muito focado. A gente tenta fazer, com as ferramentas que temos à mão, a gente tenta fazer alguma métrica, alguma lógica de ROI, de retorno sobre investimento, a partir de qual é a audiência que isto vai dar, quanta mídia que isto nos vai trazer, se a gente ativar muito bem, como é que a gente pode impactar os nossos clientes mais valiosos. A gente tenta olhar um pouquinho para tudo, faz uma análise e depois tem uma segunda consideração, que é quanto do budget total do ano é que isto me vai comprometer. Então a gente já parte para o ano normalmente com um budget de X, e a gente vê se estas coisas encaixam e se não cria desequilíbrios muito grandes entre outras etapas do funil. Eu acho que é a partir daí, é uma análise meio que feita entre nós, com a nossa chefia e tudo mais, e tentar entender até onde estamos confortáveis de eventualmente até comprometer uma parte de um budget mais aqui, para trazer aqui, porque a gente entende que aqui vai ter um outsized value comparado com o resto. É por aí.
Você comentou que tem um time para cada asset, né? Como é que vocês ativam, como é que vocês tiram o melhor proveito de cada asset? Não sei se você pode abrir ou não, mas para cada dólar investido numa propriedade, vocês têm uma conta para investir em ativação ou isso na NBA funciona de um jeito, para o Palmeiras funciona de outro? E emendando na pergunta, vocês têm sentido dificuldade de ativar em alguma das propriedades que vocês adquiriram? Então, para já, respondendo à primeira pergunta, é mais a segunda parte. Cada propriedade ou cada patrocínio vai ter um nível de investimento de ativação diferente. Seja pela relevância que esse patrocínio, ou essa liga, ou esse clube, ou o que for, tem na nossa plataforma e quanto é que os nossos clientes realmente, qual é o interesse dos nossos clientes e como é que isso reflete em performance, seja pelo tipo estratégico de patrocínio, ou seja, quanto é que o patrocínio já me entrega ele sozinho, quanto é que eu preciso ou quanto é que eu sinto que tenho que ativar em cima disso. Mas então vou repetir aqui se vocês quiserem cortar. Quanto é que a gente acredita que esse patrocínio tem que ser ativado e qual é o potencial dele dentro da nossa plataforma em termos de performance. Então, basquete não vai ser a mesma coisa do que futebol, naturalmente, porque o mundo do Brasil ele é muito focado em futebol, apesar de tudo. Então, eu acho que é caso a caso. Em relação a dificuldades, óbvio que eu não vou estar aqui a falar mal dos meus patrocinados, não é? Eu acho que a arte realmente de um bom patrocínio é a relação que a gente constrói com os times do outro lado. Eu digo sempre que você pode ter um patrocínio mau, pequeno, irrelevante, e se o ativar super bem, ele pode acabar por ter um impacto melhor do que se você tiver um maior patrocínio do mercado e deixar lá ele morrendo com as entregas só que estão por contrato. Tem esses dois momentos. Tem a construção do contrato e dos termos comerciais. Como é que você garante que esse patrocínio vai ser ativado e não vai perder relevância ao longo do tempo? E depois tem essa questão da relação, que eu acho no fim do dia é o que dita ainda muito do sucesso do patrocínio, que é quão próximos conseguimos estar do time do Palmeiras, quão próximo conseguimos estar do time da NBA, quão próximos conseguimos estar da FC Dias, que gera os direitos da Conmebol e da Libertadores, e quanto mais próximo, mais benefício a gente vê. Então, naturalmente há dificuldades, porque as prioridades de cada um são diferentes, e tem sempre dificuldades, isso é normal, mas a gente acredita que a relação saudável entre todos é de longe a coisa mais importante para ter sucesso no patrocínio. Agora, além dos patrocínios que a gente falou bastante, vocês também são compradores importantes de pacotes de mídia dentro do esporte. Você falava agora há pouco das propriedades TIL, né? Então tem o pacote de futebol da Globo, tem o pacote de futebol do Sport TV, dos próprios outros canais, mais recentemente da Cazé TV, que tem ocupado um espaço cada vez mais relevante e tal. Queria que você, sob a ótica do comprador, como que você divide isso, né? Como que é a diferença na sua cabeça de investir em mídia, investir em patrocínio ou em patrocínio? O que você espera de cada um, dentro inclusive desse aspecto das dificuldades ou dos desafios de entrega de um e de outro? Claro. Eles têm coisas bem diferentes. A primeira de todas, eu sei que hoje em dia as pessoas gostam de dizer que já não existe funil de marketing e tal, mas assim, existe awareness, existe consideração e existe conversão. Existem essas três etapas, pelo menos, dá para dividir e dá para dizer que um asset é mais de awareness, porque ele não está a tentar incentivar ninguém a comprar, existe mais consideração e depois existe mais conversão, que é mesmo o incentivo à compra, o desconto, vem aqui o CTA e tudo mais. Claro que vem ele moderniza-se e hoje em dia tem outras componentes e outras variáveis de brand activation, de como é que os influencers trabalham, se os influencers hoje em dia também já não podem ser tão de venda porque as pessoas já não confiam, então tudo está sempre em transformação. Dito isso, a grande diferença entre sponsorship e media activation é que o patrocínio normalmente ele é um pouco mais no topo do funil. Claro que o patrocínio pode entregar conversão. Se eu conseguir, com o Palmeiras, em cima do valor que tem, eu ter o meu nome na camisa, eu conseguir ativar o clube Avante, o clube do Palmeiras e conseguir entrar e ter comunicações targeteadas, eventualmente eu vou ter alguma ação de conversão dentro do Palmeiras e do meu patrocínio. No entanto, a maior parte do valor está realmente nessa componente da awareness e é nessa base que é feita a avaliação de ter o nosso nome estampado e conectado a uma marca tão forte como o Palmeiras. Quando entramos em mídia,
a mídia ela tende a ser, ela pode servir os 3 propósitos. Eu posso ter um pacote de mídia que é feito uma negociação com o Google, onde eu digo, olha, eu vou investir X e é tudo em search, mas não faz mal porque eu investindo X eles estão-me a dar bonificação e aí é mais negócio mesmo de eficiência de marketing e qual é o nosso CPA, qual é que é o nosso retorno sobre investimento, qual é que é a velocidade do nosso payback period e tudo mais. Eu posso ter pacotes que são completamente de awareness, que são as placas de LED de um estádio, que é eu fechar eu comprar a minha presença dentro dos LEDs do estádio. Isso só, a maioria das vezes funciona para awareness. Hoje em dia existem alguns formatos de colocar um QR Code, botar lá, faz agora uma aposta que depois dá um segundo gol, já tem alguma componente contextual, mas continua a ser maioritariamente de awareness. E existe consideração que pode ser o meu conteúdo nas redes, podem ser os meus influencers, e isso também são às vezes pacotes. E depois tem pacotes que cumprem tudo. A Casa é, por exemplo, que a gente é patrocinador comprador. A gente tem um topo de funil que é uma entrega de marca e de replay quando tem uma substituição ou quando tem um momento aparece lá a nossa marca, mas depois também tem um branded content pré-jogo onde os caras ficam lá falando das odds que estão no site e tudo mais e poderia ser considerado mais fundo de funil. Portanto, o meu entendimento principal entre as duas coisas é o patrocínio, ele tende a ser um pouquinho mais topo de funil e o pacote mídia ele pode servir a todos os propósitos. A segunda grande diferença é o patrocínio é uma coisa que tem que ser ativada. Tipo, o pacote mídia cada vez mais também, mas o patrocínio ele só funciona se o time que está deste lado, do lado do cliente, estiver muito próximo do time que está do outro lado e estiver ativando esse patrocínio. Porque senão eu vou ter lá o meu nome nas camisas do Palmeiras, mas eu não vou fazer mais nada. E isso seria uma perda de oportunidade gigante e não seria com certeza o mesmo valor para nós comparado com aquilo que a gente pagou. A segunda coisa, em comparação na mídia, é que a mídia são entregáveis, a maioria deles já estipulados. O que nós vemos na mídia, o que nós vemos acontecer na mídia é que cada vez mais eles também estão procurando essa flexibilidade. Ou seja, tens os entregáveis aqui, está por contrato, a tua marca vai aparecer na vinheta aqui, vai aparecer no replay ali, vais ter 3 minutos de LED, vais ter 2 minutos disto, 3 minutos daquilo, isso é contrato, mas depois vais ter uma ativação onde a gente vai postar nas nossas redes e vais ter uma ativação de marca dentro do jogo. Isso começa a entrar num espaço mais de patrocínio, onde a gente ganha flexibilidade, onde a gente ganha um espaço criativo para fazer coisas diferentes. Então, duas grandes diferenças, a fase de funil onde elas operam, e a segunda grande diferença é que a ativação necessária para um patrocínio ela tende a ser muito mais intensa e mais capital exhausting do que a ativação de um pacote mídia, que é uma coisa já pré-setada. Belíssima definição, Fabinho. Quem volta aqui o episódio e assiste de novo, porque adorei essa definição sobre a visão do comprador, de um dos principais compradores e investidores de patrocínio de mídia do Brasil. Muito legal. Na próxima edição do livro Patrocinei, acho que você vai incluir. Estou fazendo notas aqui, né? Você já escreveu o livro, já está feito. Agora, o livro, na verdade, ele escreveu das anotações do programa. Ele não vai escrever um Patrocinei 2, vai? Estou tendo aulas aqui, reciclando meus conhecimentos. Eu já comecei a plantar árvore. Uma pergunta, quando vocês vão avaliar um ativo, um asset, é condição sine qua non a exclusividade no segmento ou vocês poderiam entrar convivendo com outras marcas do segmento? Para já, eu refuto sempre um pouquinho a ideia do que é exclusividade. Porque eu sou patrocinador exclusivo do Palmeiras, sou na ótica do Palmeiras, mas eu sou um fã do Palmeiras. Eu vou no estádio, chego no estádio, o estádio tem um patrocínio com uma outra marca. Eu entro no estádio, eu estou vendo o Instagram enquanto estou à espera que o jogo comece, eu sou impactado por 3 ou 4 marcas que têm um geotargeting de marca e estão ali bombando à volta do Allianz. Começa o jogo e está jogando o Palmeiras, que tem a minha marca, mas na frente está jogando um outro time que tem uma marca concorrente. Depois, durante o jogo, nas placas, passam umas 4 ou 5 marcas diferentes. Depois vou para casa e chego a casa e estou vendo o resumo do Brasileirão e o Brasileirão tem um outro patrocinador. Então, a exclusividade é uma coisa
muito interessante e particular que é preciso sempre avaliar, porque na ótica do consumidor ela é muito mais dúbia do que aquilo que é na ótica da negociação de um patrocínio. Dito isto, óbvio que a gente sabe que tem um valor exponencial eu saber que sou o único patrocinador dentro do Palmeiras e isso deveria aproximar-me do fã do Palmeiras. Claro que sim. E isso tem um valor que é desproporcional versus se eu tivesse um patrocínio não exclusivo. Em mídia isso acontece muito também, que é eu sou patrocinador exclusivo da Libertadores com a Globo, no pacote da Globo. Mas depois normalmente tem sempre outros tiers de patrocínios mais baixos e neste mercado de apostas que é tão competitivo, normalmente ninguém vive sozinho numa coisa. Mesmo a Betano é patrocinadora exclusiva do Brasileirão. Mas é mesmo, porque depois todos os times têm uma patrocinadora. Depois, durante o jogo, eu vou postar coisas dos jogadores do Palmeiras porque eu também sou patrocinador do Palmeiras. Então nós convivemos todos muito uns com os outros. Quando a gente avalia, eu acho que a Live Mode nisso fez um trabalho muito bom, que são os responsáveis e representantes muito da Casa TV, que é a exploração do não exclusivo. O não exclusivo, ele tem uma desvantagem, que é ser menos exclusivo do que o exclusivo, tem uma grande vantagem, que é ser normalmente muito mais barato. Então, tudo tem muito mais a ver com quanto é que eu quero gastar para aquilo que isto me vai dar, do que necessariamente eu estar obcecado com exclusividade ou não. Dito isso novamente. Apesar de tudo, em betting, na minha opinião, hoje, eu acho que é importante ter algum nível de exclusividade, porque senão ficamos realmente todos lutando pela mesma coisa e eu acho que o consumidor não entende e não diferencia uma coisa da outra. Daí, se você for ver, quase todos os nossos patrocínios e mesmo pacotes de mídia são ou exclusivos ou têm uma exclusividade muito grande. Não significa que uma estratégia de comprar coisas não exclusivas não funcione, ok? Não é que eu não acredito nisso, é só porque eu acho que precisamos neste momento nós como marca mais isso do que fazer o não exclusivo, ok? Dentro desse mundo do exclusivo ou não exclusivo e com uma concorrência brutal que vocês encontram hoje em dia dos seus concorrentes naturalmente, pelas mesmas propriedades, queria que você contasse um pouco mais das métricas que vocês usam para definir sucesso, inclusive para definir renovação. Né? Que tipo de métrica? Vocês têm software, sistemas, consultorias, apoios, obviamente patrocinar um negócio que está inerente, né, como você já explicou aqui para nós, ao negócio de aposta esportiva, mas obviamente aquilo precisa ter um retorno através de indicadores que sejam talvez mais quantitativos, alguma coisa que seja mensurável e não só uma percepção de que aquilo foi bom ou não, e são investimentos de monta muito alto. Como que são essas métricas e em que maneira elas se assemelham com métricas que você já teve nas suas experiências anteriores? Estou falando porque a própria Prime, ela não só comprava direitos para transmitir, que é um negócio, né, uma emissora, sem dúvida nenhuma, uma plataforma de streaming, né, mas concorre com emissoras, então compra direitos, mas ao mesmo tempo também patrocina, né? A Prime também já patrocinou com promoção de marca. Então, como que são essas métricas na prática? Olha, eu não vou entrar no detalhe específico de quais são os modelos que a gente utiliza, mas a verdade é que a gente, para cada patrocínio, a gente cria um modelo para ter a nossa share de quantifiable e de quantificável de quão bem é que este patrocínio está indo ou não. Então, se a gente tem uma expectativa, se for um pacote de mídia, por exemplo, é mais fácil, porque existem muitas métricas de mídia de target. A gente sabe audiências, a gente sabe o CPM, o custo por mil, a gente sabe mais ou menos o que é que a gente espera em termos de, se for um top of funnel, é muito mais à volta dessa audiência e dos pontos e de certa forma da propriedade de conseguir manter essa audiência mais do que nós. Então tem uma avaliação muito à volta de media metrics, CTR, se for digital, etc. Se for um patrocínio, a gente tem que fazer inferências, então a gente vai ter que olhar a períodos e comparar com períodos anteriores que sejam comparáveis, que muitas vezes é muito difícil porque cada semana é uma semana diferente. Eu não posso comparar a semana 19 deste ano com a semana 19 do ano passado. No mundo do esporte muda muita coisa. Então a gente tem que arranjar modelos que olham à volta das nossas métricas-chave principais, que são à volta sempre da receita, das margens, etc. E tenta fazer uma inferência de como é que foi esse impacto
dessa aparição versus se não tivéssemos essa aparição ou se não tivéssemos esse patrocínio. Isso é um exercício sempre muito completo. Ele não é exato de muitas formas, porque a verdade é que o marketing, sobretudo topo de funil, continua a ser a pergunta do milhão, que é como é que eu conseguiria fazer uma atribuição perfeita. Isso não existe. É claro que existem modelos de MMM, os multi-mix media models e tudo mais, que tentam olhar e ingerir todos os dados possíveis de patrocínio, top of funnel, low funnel, CRM, performance, etc., para tentar inferir de onde é que está vindo a performance, mas nunca é com uma precisão de 1 para 1. Então, eu diria que a gente tem métrica de negócio, que a gente faz mais um trabalho de inferência e faz uma modelagem a partir das KPIs de cada um desses patrocínios, que a gente já estabelece ou seja, quando a gente vai fazer uma proposta, a gente já estabeleceu mais ou menos o que é que a gente espera daquilo, em termos de resultados, até para justificar o investimento. Tem uma componente em mídia que é mais simples, que é métricas de mídia, e depois tem uma componente de marca. A gente também acompanha métricas de marca, de brand awareness, de unaided awareness, de brand love, etc., que a gente tenta fazer. Ok, a gente começou o patrocínio aqui, deu um salto, não deu. Ok, social listening, foi bom, não foi. Estamos a ter um bom feedback da parte do consumidor. Fazemos uma parte mais qualitativa também para tentar chegar à resposta. Agora, você sente que essa sofisticação que vocês têm para fazer essa mensuração, ela também está do lado do vendedor da propriedade, do representante da propriedade? Ou o representante da propriedade, pelo que você sente, não só os parceiros que você tem, mas usualmente outros parceiros que vêm lá oferecer, não necessariamente você fecha, eles conhecem dessa sofisticação e conhecem pelo que eles estão sendo avaliados ou serão avaliados? Na mídia sabem muito, acho que existe muita maturidade da parte dos players. Eu acho que só existe uma coisa que é fundamentalmente diferente, é que a gente está gastando dinheiro. Não é? E o budget de cada um de nós é muito diferente. Enquanto que o distribuidor, não é? O canal, o veículo, ele está fazendo, na maioria das vezes, um processo de bidding, ver quem paga mais. Então, ele pode ter as métricas, ele pode tentar fazer as métricas funcionar, só que se ele vender um CPM, ele pode dizer assim, o target CPM é, vou inventar, 2. Eu digo que é o meu target CPM é 2. Se a emissora ou o distribuidor, o melhor preço que ela consegue é um CPM de meio, ela vai ter que vender por meio, porque não existe mais do que aquilo. Ela vai responder àquilo que é a demanda do mercado e a gente é quem a cria. Então a gente liga ao nosso cliente, liga à nossa performance de bottom line, que é uma coisa que os distribuidores não têm tanto acesso, e a gente acaba por passar numa ótica de negociação para dentro dos nossos parceiros de mídia, patrocinadores e tudo mais. Eles não, eles é reativo, eu tenho este pacote, eu acredito que ele vale isto, as médias de mercado do histórico daquilo que foi feito até hoje são de X, Y e Z, então a minha expectativa é mais ou menos esta, e depois a partir daí começa o processo de bidding, para ver quem é que vai pagar mais. E podem acabar ou a oversell ou a undersell em termos de preço. Vai anotando aí, Fabinho, que vender patrocínio está cada vez mais fácil. Tá, bem fácil. Vai anotando que você precisa saber tudo isso para conseguir continuar vendendo patrocínio como você vende lá e se manter na posição de líder em patrocínios do Brasil. Inclusive, escrevi uma coluna recentemente falando sobre o vendedor de patrocínio versus o corretor, que acaba... Que é quem negocia, quem intermediador. Nada contra, obviamente, o trabalho do intermediador, mas é que muitas vezes ele acaba atrapalhando o negócio em si, né? Então, no dia 1 do patrocínio, você falar que você junta as duas pontas e sai, não é legal, não é bom para o mercado que não é 100% profissional. Então, escrevi essa coluna. Sei que os corretores... Recebeu alguns e-mails dos corretores? Não, os corretores, eles pegaram o meu bonequinho e já continuaram espetando mais forte. E os profissionais do mercado falaram, puxa, tenho certeza que falaram, puxa, realmente faz sentido isso. Aproveitando... Fabinho é polêmico nas colunas do MKT Esportivo. Adora fazer polêmica lá no MKT Esportivo. Eu gostaria de ter... Se eu não tivesse o conselho de um amigo aqui, eu já teria escrito umas colunas mais polêmicas, mas ele é mais político e ele me ajuda a dosar. Eu acho que esse tema é interessante da corretagem, porque eu acho que ele, na verdade, ele pode cair para os dois lados. Ele, por um lado, ele encarece sempre um projeto, ponto.
O cliente vai pagar mais caro e quem vende vai vender ao mesmo valor, mas vai ser mais difícil vender porque o cliente está pagando mais caro. Normalmente a comissão fica ali paga pelo vendedor, não é? Tem vezes onde isso é fundamental, porque tem vezes onde não existe mão nem braço suficiente da parte do cliente, do comprador, nem do vendedor tentar chegar a todo mundo. E tem pontes que são feitas onde entra uma componente humana e de relacionamento e de confiança muito fortes, para além do negócio financeiro. Então, eu, apesar de entender que isso é um risco, e é uma coisa que pode acontecer, e tenho a certeza que acontece em muitos aspectos, inclusive é trabalho de agências. As agências, elas são corretoras, de certa forma. Elas ajudam a encontrar pacotes de mídia e tudo mais. E existe esse ponto de vista onde, eventualmente, às vezes, não faz tanto sentido, porque as pessoas podiam só conectar um para um. É tipo peer-to-peer cryptocurrency. A pessoa poder passar o intermediário do banco. Às vezes, o banco, neste caso o corretor, o intermediário, ele é fundamental para, fazer um mapeamento melhor do que aquilo que a gente faria, do que é que são as oportunidades, e 2, intermediar numa componente humana e que às vezes é o edge, é aquilo que torna o negócio viável entre um e o outro, sobretudo quando são relações de confiança. Eu acho interessante esse ponto porque o trabalho de uma agência, ele não termina quando as pontas elas estão unidas, né? O trabalho da agência ela vai até o final. Né? E o trabalho da corretagem, do corretor, ele muitas vezes termina quando as pontas estão unidas. Mas tem muito isso que você falou de acessar, às vezes, um produto que, se não fosse através dessa pessoa, não ocorreria. Recentemente, por exemplo, nós tivemos aí o Ancelotti, né, apresentado como técnico da seleção brasileira. Ele chegou através de um corretor, de uma pessoa que tem um networking perfeito. Um exemplo perfeito. Absurdo. A CBF queria e tentou por um bom tempo, e, pelo que eu li, essa pessoa foi fundamental para trazer ele. Perfeito. Então, esse tem um Dá exemplo... o nome da pessoa? É Diego Fernandes, eu acho. Enfim, eu li recentemente, e o que acontece... Agora, pelo que você está entendendo, só o Diego é corretor e termina, ou ele acompanha a entrega do Ancelotti até Não, eu acho que o papel dele está super bem feito, né? Ele chegou e agora é com o técnico, né? Então tem esses pontos também que o trabalho do corretor, por mais que ele queira continuar, não tem muito o que fazer. Claro. É igual, por exemplo, quando o corretor vende um imóvel, por exemplo, o corretor vendeu um imóvel para o Ivan. Né? O Ivan entrou em contato com o vendedor e está tudo certo e acabou. Né? Mas eu acho que é interessante dizer porque tem o outro lado, e aí depois a gente pode entrar num debate aí com outros convidados, que tem um outro lado que muitas vezes não reconhece ou não quer dar valor depois que a caixa mágica foi aberta. Claro. E então há um trabalho de profissionalização também do outro lado, porque no nosso mercado a gente está muito acostumado a ficar com a culpa, né? O esporte não é 100% profissional, mas a gente encontra do outro lado, e o Ivan conhece bem, porque tem uns causos jurídicos aí que já aconteceram, de o outro lado não ser profissional a ponto de reconhecer o trabalho do corretor ou da agência, claro, que colocou realmente aquela situação especial. E aí, para o nosso telespectador, ouvinte e tudo, a recomendação é se documente. A melhor coisa a fazer. Né? Que é a valorização do papel do intermédio, né? da intermediação, sem dúvida nenhuma. Que não acaba, na minha opinião, né? Essa discussão do corretor, discussão um pouco, né? De uma definição, mas no fundo não acaba, porque uma nova venda, uma recompra, essa pessoa gostaria de participar desse processo. Isso é tudo certo. Obviamente, numa relação de longo prazo, esse contrato tende a ser renovado. Né? E falando em contratos, Antônio, eu queria te perguntar, vocês têm propriedades super interessantes, recapitulando, Palmeiras, também Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, NBA. Dá para fazer, dá para falar que a Sporting Bet está satisfeita, está suficiente esse número de propriedades, ou vocês estão ativamente olhando outras propriedades para compor esse portfólio de novas oportunidades de ativação em outros esportes, outros clubes, jogadores, o que for? A gente está sempre ativamente, a gente tem que estar sempre muito atentos. Então,
isto é um jogo móvel, é uma coisa que muda porque o cliente muda, o cliente evolui, o cliente quer outras coisas, quer mais, quer diferente, então isso é o bom do mercado muito competitivo. Eu gosto muito de competição, acho que ela é super saudável, eu gosto dos meus competidores porque eu acho que eles obrigam a que todos nós coletivamente tenhamos que melhorar a oferta para o consumidor final. Mas mesmo você tendo um orçamento definido, por exemplo, para 2025? Claro, mas se eu sei lá, o meu trabalho tem que ser com os meus chefes lá em Inglaterra e tudo mais, tentar mostrar-lhes que com mais consigo mais. Se aquilo que eu fizer funciona, se o que eu fizer funcionar, então eventualmente eu deveria conseguir mais, fazer mais daquilo que está funcionando para conseguir mais retorno. Então eu acho que essas coisas são sempre aí depois vem a arte corporativa da gente tentar justificar budgets, estabelecer metas, para onde é que a gente vai, para onde é que não vai, o que é que a gente acredita que o mercado pode dar. Então é muito mais uma resposta a um monte de variáveis que não são só de já tenho 3, está bom. Tá? Porque não mais. Que outras coisas o que é que vale para o meu consumidor? Sim. O meu consumidor... Tenho entendido que o meu consumidor é completamente focado em futebol na Indonésia. Estou a inventar. Não sei porque é que eu hoje estou vidrado com a Indonésia. Surf, não, e surf não é uma coisa que eu faço bem, ainda por cima. Então, mas o meu consumidor... Surf? O meu consumidor surf na Indonésia. Vai rolar um patrocínio aqui? Calma. O meu consumidor é vidrado na Indonésia, no futebol... Cara, eu quero tornar esse... Uma venda direta. Uma venda que do live, é o corretor. É o live. Mas não. Faz a nota aí. Mas Agência. ele... Intermediador. O consumidor está muito focado no futebol na Indonésia. Cara, se eu entender que isso é uma coisa que tem valor para o meu consumidor e que eu tenho a ganhar se eu fechar um patrocínio com a Liga Indonésia de futebol ou com o maior clube da Indonésia ou o que for, why not? Futebol árabe, por exemplo, que acabou de passar para uma movimentação, estrelas brasileiras, tudo isso. Agora, temos um contrato da WSL aqui, não? Para o convidado assinar? Só para dar uma quebrada no clima. Para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, não sei nem como falar agora, porque era podcast e virou videocast. Mas Fabio tá antigo. Vai procurar, dá um chat GPT pro menino aí. Internauta. Quem tá assistindo o programa, ele quer mandar a proposta para você. Como é que ele manda a proposta? Né? E você já disse que está aberta a proposta, mas você está em busca de alguma coisa? Pera, mas é pro Antônio ou você tem uma pessoa diretor de marketing? Não, então, eu tenho um diretor de marketing, mas o ideal muitas vezes é ir via a nossa agência. A gente hoje trabalha com a Publicis, com a DPZ. Então, normalmente se for um pacote de mídia, se for um patrocínio, assim, faz sentido ir para a agência, até porque ela faz muito esse trabalho de curadoria de o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Eles conhecem bem os objetivos da marca e eles trazem depois para nós. Mas assim, eu sou inundado todos os dias, seja no LinkedIn, seja por e-mail, de pessoas que querem oferecer alguma coisa. E eu confesso que 95% das vezes não é de interesse. Eu respondo a tudo. Eu digo sempre, obrigado, neste momento não temos interesse numa parceria dessa natureza, e segue jogo, porque é inacreditável a quantidade de coisas que aparecem. Mas depois tem sempre aquela uma que faz sentido naquele momento. Agora, por exemplo, eu dou um exemplo. A gente, por acaso não posso dar este exemplo. A gente vai fazer uma ativação agora, durante o Mundial de Clubes. E é uma coisa que a gente nunca fez. Por acaso, alguém no LinkedIn acabou por chegar a mim, mandou-me uma mensagem, e era uma pessoa que no dia em que eu saí da reunião onde estava a falar do tipo de ativação que a gente queria fazer, a pessoa mandou-me uma coisa a dizer que fazia exatamente aquele tipo de ativação, que é muito específico. E eu disse, olha, que sorte. E disse, olha, manda-me um e-mail. A pessoa manda-me um e-mail, pus em contacto com a nossa área de marketing e com a nossa agência e tudo mais. Não sei se acabou por ser aquela pessoa ou aquela empresa a ficar com essa ativação, mas a verdade é que aquele timing foi meio que perfeito e deu certo para criar a ponte. A melhor forma, normalmente, é sempre via agência, porque eles têm uma capacidade de retorno melhor, ou via o nosso departamento, a nossa equipa de marketing. Claro. Agora eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para você, porque tem muita gente que quer trabalhar na Sporting Bet, talvez queira trabalhar na indústria do esporte, né? Normalmente essa é uma indústria que acaba tendo mais candidatos e candidatas interessados do que necessariamente vagas disponíveis. O que você acha, pelo que você já aprendeu trabalhando nessa indústria, que um profissional que ainda não trabalha na indústria, mas que quer trabalhar,
O que ele precisa ter? Quais são as competências comportamentais, pessoais e também profissionais que essa pessoa precisa ter? E o que ela vai se deparar também nessa indústria do ponto de vista do que é bom e do que é ruim? Essa pergunta é talvez a pergunta mais importante e mais difícil de responder que existe no mundo corporativo, não é? Porque se a gente soubesse contratar as pessoas perfeitas sempre, a gente ganhava. Os negócios são pessoas e as pessoas é que tornam os negócios, é que dão êxito, sucesso ou desastre a negócios. Então eu acho que se houvesse um superpoder no mundo corporativo que eu pudesse escolher, era só escolher as melhores pessoas. E aí eu saberia que em algum momento eu ia ganhar. Alguém que queira trabalhar com esporte, eu não sei se o perfil, eu volto a dizer, eu acho que existem muitas semelhanças entre indústrias, setores e mesmo entre B2B e B2C. Eu acho que as coisas que uma pessoa muito boa tem, que trabalha com esporte é mesmo, são os mesmos tipos de característica que uma pessoa muito boa tem numa fábrica de vidro. É uma pessoa ser accountable e nunca ter medo de dizer que errou e sentir-se responsável por aquilo que ela faz, o bom e o mau. E acho que isso é uma questão que vem também muito da Amazon de ownership, que é quando te dão uma coisa para a mão, sente-te dono dela. Porque aí, e não é só para as coisas boas, não é só para quando o resultado vem dizeres, pô, fui eu. É sobretudo para quando as coisas más vêm, tu dizes, fui eu, e eu acho que a gente pode melhorar aqui. Ou seja, esse sentido autocrítico para mim é o que eu identifico normalmente que cria os melhores profissionais. À parte disso, eu acho que existe uma segunda componente que é drive. Tipo, o drive, que é uma coisa, podemos dizer que é mais intangível, mas é a energia com que a pessoa entra, é proatividade, é a pessoa não ficar só sentada, porque eu posso dizer assim, tu és responsável por social, e a pessoa vai dizer, não, em social fizemos bem aqui, fizemos mal aqui, mas se a pessoa tiver drive, a pessoa vai dizer, não, em social podemos fazer isto, mas se conectarmos com este time e fizermos aquilo e fizermos aquilo, pode funcionar de forma completamente diferente. Então o drive, a motivação, a energia é muito importante, e para isso, às vezes uma pessoa que gosta muito de esporte vai sentir mais motivação do que uma pessoa que não gosta de esporte. Então não é como se gostar de esporte fosse um requisito, mas às vezes gostar de esporte faz com que a pessoa tenha mais paixão e mais drive por aquilo. E terceiro, que é uma coisa que eu acho que na Amazon falava-se muito também, que é o Earn Trust, que é como é que as pessoas trabalham a relação e a confiança que têm com os seus colegas, com os outros, com os parceiros, com os fornecedores, e para isso, para mim, tem que haver uma índole de ser boa pessoa. O que é ser boa pessoa? Muito difícil. Tipo, o que é que estabelece uma boa pessoa? Uma pessoa que às vezes é capaz de meter os outros à frente dela, uma pessoa que tem a capacidade para perceber que para crescer os outros têm que crescer à volta dela, não pode ser só ela, uma pessoa que não tem medo de admitir que errou e que às vezes é capaz de se sacrificar para trabalhar um pouco mais numa coisa porque sente que a outra não está bem. Ser boa pessoa, o que quer que isso signifique, eu acho que acaba por criar são os ingredientes certos para que a pessoa depois possa ganhar a confiança dos outros e os outros sentirem que nós estamos a ter uma relação honesta com ela. Quando a gente sente que estamos a ter uma relação honesta, um papo de vulnerabilidade, de confiança e tudo mais, você vai ser muito mais capaz de fechar negócio comigo, de me oferecer uma coisa que vai ser boa para mim no meu trabalho, mesmo que a gente trabalhe na mesma empresa, você vai disponibilizar mais recursos, dar mais e tudo mais, e por consequente o trabalho da pessoa que ganhou essa confiança vai ser muito melhor do que a pessoa que não ganhou confiança. Então, drive, a questão da índole, de ser boa pessoa e ganhar confiança, e essa componente de, acima de tudo, a gente ser owner, ser responsável e não ter accountability, a palavra em inglês para isso, não é? Ser accountable. Você que está toda hora contratando na Wolf, que não para de crescer, Fabinho, tá aí, ó. Accountability, eu notei aqui, ó. Accountability, drive e ser um team player, um bom jogador de equipe. Né? Para mim, tá? Cada um vai ter os seus três. É muito difícil. A gente contrata, forma os concorrentes. Esse é um risco. Né? Agora, a gente está chegando no final, Antônio. Eu queria que a gente tem um quadro aqui que leva o nome do programa e que eu queria que você contasse uma história curiosa sobre algum patrocínio que você já fez. Então, enquanto você pensa, eu chamo a vinheta. Pode rodar a vinheta. Quadro Eu Patrocinei. Vamos lá, Antônio. Eu patrocinei? Eu vou falar de um patrocínio. Eu não quero falar de patrocínios atuais,
porque senão vai parecer que eu estou beneficiando um em prol do outro. Então vou falar de um patrocínio mais antigo, vem dos tempos da Amazon. A gente patrocinou o Botafogo. A gente estava lançando uma série no Prime Video. Era uma série muito grande, um lançamento gigante, e na altura ainda não havia a febre das bets. Então o espaço de patrocínio esportivo e de marca de camisa era um espaço muito mais barato e muito mais acessível e muito mais flexível. Então a gente jogou ao Botafogo inicialmente com uma lógica de que a gente sabia que o Botafogo ia jogar contra o Flamengo. O Botafogo na altura não estava no lugar que está hoje, era um clube no meio de tabela, não tinha atingido o tamanho que atingiu nos últimos 2 anos. E a gente quis patrocinar o Botafogo porque era uma lógica meio de mídia. Tipo, a gente ia botar o nome da série e depois eles iam jogar no Maracanã e na Globo e ia aparecer, e era meio com um guerrilha marketing. Foi lá e o Botafogo ganhou o Flamengo, e a galera do Botafogo, super parceira, na altura disse, tipo, porra, isto funcionou, bora manter, tipo, bora continuar. E a gente meio que disse, ok, vamos continuar, meio que avulso, tipo, ao mês, a gente vai vendo se funciona. E dá-se o ano do Botafogo quase campeão, onde vai até à última jornada contra o Palmeiras e depois acaba perdendo a liderança, mas onde o Botafogo basicamente quase todas as semanas estava na Globo, porque era o líder do campeonato, onde a febre era Botafogo, e a gente conseguiu, meio que de um patrocínio inicial que era uma coisa muito mais de tática, a gente criou uma relação e um patrocínio que foi talvez o melhor retorno sobre investimento que eu alguma vez fiz em termos de patrocínio. E depois, hoje o Botafogo já tem patrocínios muito maiores e muito mais expressivos, porque obviamente também os tempos mudaram, mas ficou uma história muito bonita, eu acho, tanto para nós como para o patrocinado, porque neste caso o Botafogo foi até ao final, quase ganhou o campeonato, foi o início de uma nova era para o clube. Então fez muito sentido essa parceria Amazon-Botafogo na altura. Os meus críticos, por favor, escutam o Antônio. Já recebi muita crítica. O Fabinho um dia não é mais, o Fabinho já foi conhecido no mercado como o rei do patrocínio pontual. Não é mais, mas já foi conhecido um dia como o rei do patrocínio pontual. O rei pontual. da tática. Hoje eu tô mais para estratégia. Polêmico desde sempre. Antônio, queria te agradecer, primeiro te presentear com o livro do Patrocinei e também com, para mim, a melhor roupa masculina que existe, que é da Oficina, que apoia o programa, e também onde eu me visto, que é o Básico Reinventado. Então espero que você goste do presente da Oficina. Queria te agradecer, gostei muito. Impressionante, Fabinho, né? Não só a questão de todo o conhecimento que o Antônio tem, obviamente, do nosso mercado, do mercado onde ele vem, mas essa questão da liderança também me chamou muita atenção, profundidade, o quanto o esporte, né? Sem dúvida nenhuma, te ajudou nessa formação. O Antônio tem 32 anos, pessoal. O negócio, né, parece um cara muito mais senior. O Antônio tem 32 anos, um cara jovem que tem todo esse conhecimento e que ocupa uma das cadeiras mais importantes desse segmento de apostas esportivas. Então, Antônio, parabéns pela tua carreira, pelo trabalho que você vem fazendo na Sporting Bet. Por ser esse cara aberto, muito legal. Gostei de saber que você consegue arrumar tempo na agenda para responder todas as mensagens que imagino que não sejam poucas, de gente tentando trazer Sporting Bet como parceiro. Desejar a você muito boa sorte na sua carreira no tênis. Vamos lá, vou estar torcendo para que você consiga Mundial. Em quanto tempo você falou? Vamos ver. Eu gostava de tentar chegar ao Sub-35, mas vamos ver. Sub-35. Então tem 3 anos para chegar no Mundial da ITF. Vamos acompanhar o Antônio nas redes dele, que ele conta a história por lá. Por aqui a gente está chegando no fim do programa, mas antes de terminar, a gente tem o Pensamento do Lobo, Fabinho. Então pode rodar a vinheta, Pensamento do Lobo. O Pensamento do Lobo hoje é um merchan do livro do agora sim. Tá na Amazon, hein, pessoal? Tá na Amazon, bem ranqueado. Já fez a avaliação na Amazon ou não? Não. Me manda que eu faço. Tô bem de parceiro, por favor. Não. Você que está nos assistindo, hoje faz a avaliação lá na Amazon, 5 estrelas. Mandar mensagem pro Antônio através do LinkedIn. E ver se ele responde mesmo. Vamos lá. Para curtir e saber mais. Essa é a página 79 do livro. O livro a história por trás do logo, 2023. O filme nos mostra a busca da Nike pelo novato no basquete, Michael Jordan, e como juntos criaram uma parceria que revolucionou o mundo dos esportes, adicionando um novo capítulo à história dos patrocínios e à cultura contemporânea. Espetacular.
um case de sucesso. É o filme o filme que tá na Amazon Prime, inclusive. Tanto que hoje o Jordan, muito tempo, não atua mais, mas é a época que ele tá mais ganhando dinheiro. O atleta mais bem pago de todos os tempos. Da história. Não só pelo dinheiro que ele fez durante a carreira dele, mas em especial por esse contrato espetacular da Nike, que é super bem contada essa história na era. Bom, a gente termina assim o terceiro episódio da 6ª temporada. Agradece mais uma vez ao Antônio pela gentileza de vir até aqui ao estúdio do Patrocinei. Mais uma vez, Fabinho, obrigado. Episódio muito legal e a gente se vê na próxima semana. Até lá.